aula começou há uns 10 minutos, né? Isso mais ou menos, talvez 12 minutos. Não teve muita coisa, eu dei uns recadinhos sobre as tarefas novas que estão lá no Google Classroom. E a proposta é você representar o produto vetorial como uma matriz atuando, o primeiro vetor, como se fosse, né, uma matriz atuando para a direita no segundo vetor. Esse é um truque que eu argumentei aqui, que pode ser bastante útil, apesar que você ainda não disse por que você tem que ter cuidado, né? Porque a tendência da gente é querer generalizar de uma vez, isso aí não dá muito certo. Tem uma diferença entre o produto vetorial e o produto de matrizes que borra um pouco, né? Por isso que a gente não vê isso por aí com mais frequência, tá? E eu já vou adiantar, é a associatividade, tá? O produto vetorial não é associativo. Eu vou mostrar isso para vocês de uma maneira bastante rápida, direta, tá? E o produto de matrizes é associativo, a gente pode também mostrar também para usar um pouquinho dessa notação de soma e acostumar com ela, tá? Então, o que eu fiz para chegar nessa representação foi primeiro representar o produto vetorial, né, usando o número de Levi-Civita para poder ter uma representação compacta, né, e que caiba aqui direitinho e que a gente possa observar. E agora eu quero comparar, não é, isso com um possível produto de matrizes, saber se é possível, né, identificar a equivalência entre essas duas coisas, identificar o A e J, que eu não sei quem são ainda, tá? Qual é a matriz, né, que atuando sobre o B gera o mesmo resultado que o produto vetorial. Veja, isso é uma coisa... Bom, deixa para lá, não vou fazer tantas ressalvas assim, né? Não vou fazer tantas ressalvas assim, porque a gente está mexendo em território perigoso aqui, né? A pior das não equivalências entre esses dois produtos é que um é associativo, o outro não é, né? Mas tem outros detalhezinhos que eu não vou entrar muito, para a gente não perder muito tempo. Eu quero só... Alguém consegue ver aqui? Então vamos lá, né? Se eu notar, então, o que eu posso fazer aqui? Olha, como aqui eu estou somando nos dois índices, no J e no K, e inclusive alguém, acho que foi a Mariana, que chamou a minha atenção que estava faltando a soma no K, né? Eu acabei colocando J, né? Eu posso chamar eles o que eu quiser. Se eu quiser trocar o K por alfa e o J por beta, não altera em nada, não deixa errado, não altera em nada a relação aqui, tá? O nome que eu dou para o índice, né? Então, o que eu vou fazer é trocar os nomes desses índices, o J pelo K e o K pelo J, tá? Se eu mantiver a ordem direitinha, não tem nenhum problema nenhum. Não tem nenhum problema nenhum, é ótimo, né? Pelo menos enfatiza, né? Então, KJ, aqui vai um K, né? É só uma escolha de nomenclatura, tá? A gente não precisa se apegar à ordem alfabética, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque dessa maneira é como se eu tivesse pego, formalmente, o que eu fiz aqui é como se eu tivesse pego essa soma, imagine que ela está tendida com os quantos aqui? Eu tenho somando em dois índices, eu tenho 3/2, né? Tenho 9 termos nessa soma, se eu não me enganei aqui, tá certo? Para cada uma das componentes, não é isso? Então, novamente, dá aquele 27 relações, né? De todas se ela tivesse escrita por extenso aqui, é como se eu organizasse, agrupasse os termos de maneira a ficarem mais parecidos com esse aqui de baixo, tá? E é o que eu estou vendo. Agora, como aparece um BJ aqui e um BJ aqui, eu posso identificar diretamente, né, esse cara como sendo o AIJ. Ó. Ele tem um índice I e ele tem um índice J. São os dois únicos índices livres dele. O K está somando. Ó. Tá? Então, eu posso concluir sem nenhuma hesitação que o retângulo de baixo é igual ao retângulo de cima. Tá? Às vezes eu paro de escrever porque eu estou permitindo alguém entrar. Eu sei que vocês não escutam o dongzinho. Então, professor, diga. Natan fez uma coisa que eu fiquei em dúvida também. Também. O senhor fez uma permutação acíclica aí, não foi? Eu não fiz permutação. Não, eu troquei nome de índice. Eu troquei o nome dos índices tanto na parte que está aqui, quanto na parte que está aqui, ó. Tá bom? Sim.
que aí acabou ficando Não, ó, o veja, IKJ, né? deixa eu deixar isso bem claro para você. Eu vou fazer, deixa eu ver se tem acho que aqui aparece, tá? Imagina que eu tenho um negócio assim, EIJK, AJBK, como estava antes, tá? Vou deixar isso claro, acho. Imagine que agora eu troco só o índice do camaradinho aqui, do Epsilon. IKJ, AJ, não fiz nada com as componentes, tá? Aí sim, aí eu tenho que pôr o menos. Porque eles vão aparecer em ordem anticíclica, tá? Faz sentido, professor. Porque inclusive você vê que essa orientação aqui, ela tem a ver com quem aparece primeiro no produto, né? Então, se você muda essa sequência, você troca o sinal do produto vetorial. É isso. Então, você tem razão de chamar atenção para isso, porque se confunde mesmo. Se eu trocar o nome dos índices, ou seja, eu vou trocar a nomenclatura em todos os termos, e rigorosamente em todos, que nem eu fiz aqui nesse caso, né? Aí não tem problema. Aí é só uma questão de... Ué, cadê? Tem alguém pedindo para entrar, mas aí desapareceu aqui o negócio. Alguém entrou agora? Conseguiu? Eu só quero saber se conseguiu, tá? Eu acho que não foi pedido para entrar, eu acho que foi pediu, agora no pediu. chat. Tá, é verdade. Ficou claro, obrigado. Isso mesmo, obrigado. Eu confundo tudo aqui. Porque está escondidinha a janela, né? E tal. Mas tudo bem, a gente vai acostumando aí. Tá certo? Então, tendo estado claro essa agora estou que nem atendente atendente, né, de telefone. Tendo estado, né? Nossa, então, se está claro isso aqui, a gente continua, né? Então, agora eu vou igualar, porque agora com a similaridade dos índices fica mais evidente, né? Que esse camarada aqui é o Epsilon IKJ AK. Note que eu tenho uma soma, em K, certo? Mas não em I e em J. Então, essa igualdade é, do ponto de vista, não está aparecendo. Subir um pouquinho aqui. Pronto. Esse é o resultado. Tá? Deixa eu deixar as outras coisas aqui visíveis. Tá? Esse é o resultado. Então, novamente, né, eu estou notando para você que a gente tem uma soma em I e em J. Tá? Perdão, a gente tem uma soma em K só, não em J. Interessante que ele está notando. Pode falar. Uma dúvida rápida. O senhor pegou a expressão da primeira caixinha que está em cima e subtraiu da segunda? Não, igualei. Igualou. Duas, tá? Aqui Perfeito, obrigado. Obrigado. Ok. Então, veja, tem uma soma em K aqui. Eu falei que tinha uma soma em J, não tem soma em J, tá? Eles não estão repetidos. Quer dizer, mas eles estão repetidos, mas o igual separa esse critério, tá? Se eu não falei antes, para você que ainda está se familiarizando, é repetido no mesmo lado da igualdade que a gente fala, né? Se ele não está repetido no mesmo lado da igualdade, ele tem que aparecer nos dois lados da igualdade. Esse aqui é o critério, né? Tá bom? Aqui ele está repetido, então aqui tem uma soma sobre ele. Então dá a impressão que isso aqui vai ficar complicado, né? Professor, mas eu só consigo somar se o K estiver no meio. Se eu tiver os índices organizados entre epsilon de I, J, K, eu não posso fazer essa soma e comparar com a I? É a mesma soma. Por exemplo, agora, seguindo aqui a brincadeira que alguém chamou a atenção, que a gente já vai treinando um pouquinho do tensor de número de Levi-Civita, né, também. Eu vou fazer agora uma permutação só nos índices do epsilon, mas eu tenho que fazer uma permutação cíclica. Certo? Então, como é que está a ordem alfabética? Né? Eu vou botar umas aspas aqui, tá certo? Ela está IKJ. Essa é a ordem alfabética nova aí, né? Então, IKJ, então se eu quiser fazer uma permutação, por exemplo, com I no meio, eu quero pôr o I no meio. Então eu tenho que fazer I, para a direita K, terminou, volta J. Essa é igual a essa, tem o mesmo sinal. Agora, professor, não está aparecendo, acho que o senhor tem que descer o quadro um pouquinho. Ups, perdão. Nossa, justo quando precisava aparecer. Obrigado. Então, o que eu fiz aqui? Né, eu fazer de novo aqui. Digamos que eu quero trocar, né? Quero colocar o I no meio. É uma mania minha, né? Então, eu quero colocar o I no meio, vamos botar o I no meio aqui. Só que eu quero fazer uma permutação cíclica
e eu estou mexendo só no epsilon, veja bem, me referindo àquela dúvida anterior lá do seu colega, eu estou mexendo só no epsilon, então eu tenho que me policiar em fazer a permutação cíclica, né? A ordem alfabética I com a J, eu começando com I no meio, eu vou para a direita, o próximo é o K na soletração. I, K, terminou, volta J. Aí eu não preciso mudar o sinal. Não preciso mudar o sinal. E aqui eu ponho o AK que já estava aqui, eu não mexi nele, não troquei o índice dele. Tá legal? Então, isso aqui é igual a isso. Você pode, se você quiser botar agora o I no final, faz a mesma coisa, vai ser I, K, J. Entendeu? É totalmente livre fazer isso. Isso aqui, por exemplo, aqui, inclusive, eu posso chamar o K do que eu quiser, porque ele está somando, né? Eu posso chamar, quer ver o que eu posso fazer? Ó, A e J, né? Vamos supor que eu quero que isso aqui fique IJK. Tá? O que eu faço? Começa aqui desse lado. Ó. O I vai ser o J, não vai? Tá certo? Depois tem IJ, que é o índice somado, né? Não, o J vai ser o I. Então, a AJI é igual a epsilon IJK AK. Aqui eu troquei só o nome. Ficou AJI do lado aqui, é igual a epsilon A IJK AK. Tá vendo? Eu estou brincando aqui um pouco para deixar claro que, né, que você tem que... Uma coisa é sutil a diferença, mas uma coisa é você renomear os índices, né, de maneira que você faz isso quando os índices estão livres dos dois lados da igualdade, você tem que manter a correspondência do primeiro com onde ele estava antes, do segundo onde ele estava antes, né? Mas aí eu só estou renomeando, tá bom? Alguma coisa que não está clara aqui? Não, professor. Então tá bom. Com a prática você vai ficando craque nisso aí, tá? Dá para você fazer o que você quiser com essas nomenclaturas, com esses índices, contanto que você ou troca o sinal quando precisar, né? Quando for uma mudança só no epsilon ou outra circunstância qualquer, às vezes tem que meditar um pouquinho, né? Eu não estou esgotando tudo que aparece pela sua frente, tá? Muito bem, agora eu vou apagar essas duas linhas que eu fiz aqui, né, para esclarecer essa questão dos índices que vocês levantaram, e vou agora tentar fazer o que é mais interessante para nós, nesse caso de 3 dimensões, que é escrever essa matriz no arranjo quadradinho que a gente está acostumado, tá? Porque nessa relação aqui, eu, pelo menos, quando olho para isso, eu acho que ela está um pouco complicada, né? Dá a impressão que vai ter vários termos em cada um dos elementos de matriz, né? Porque tem uma soma aqui. Mas note, uma vez pensados I, J, o K vai somar sobre 3, né? Está indicado aqui pelo índice repetido, mas só um sobrevive. Porque você já pensou dois índices aqui, se eles forem diferentes, tá? Então, primeira coisa, vamos dizer, então, primeira coisa, vamos começar pelo outro lado. Vamos dizer que I e J são iguais. Vamos colocar I igual a J. AI. O que é isso aqui para uma matriz? São os 3 elementos da diagonal, concorda comigo? Então, eu vou chegar a uma conclusão aqui sobre os 3 elementos da diagonal que já me ajuda a construir a matriz. Tá certo? Da forma quadradinha que eu quero. Ora, se eu coloquei I igual a J, o epsilon é 0 para todo mundo que está somando em K. Não interessa que se seja 1, se seja 2, não interessa. Tá? Vai ser 0. Então, todos os 3 elementos da diagonal são 0. Já começamos bem, eu gosto. Matriz que tem pouco elemento é uma delícia, né? Você mexe com ela à vontade, né? A não ser quando o determinante também é 0, que aí ela pode ser meio crica porque não tem inversa, né? Mas matriz com pouco elemento é ótimo, né? Pouco elemento diferente de 0, né? Ela tem 9 elementos, isso não muda. É 3 dimensões. Muito bem. Então, eu já sei os elementos da diagonal. E fora da diagonal, vai valer aquilo que eu estava falando, né? O A e J. I diferente de J, deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Vai ser essa soma em K. Mas veja, para I diferente de J, eu escolhi 2 índices. Por exemplo, eu escolhi o 1 e o 3, ou eu escolhi o 2 e o 3, ou o 3 e o 2. Né? Então, do K só sobra 1 para ele, coitadinho. Então, se eu escolhi, por exemplo, o 2 e o 3, o K só pode ser 1, porque os outros são tudo 0. Então, essa soma não é bem uma soma. Ela formalmente fica interessante, denotada assim, mas é um dos casos, isso não aparece às vezes,
em que essa soma pode ser encarada como uma não soma. Ou seja, você pega o I, diferente do J, e o outro K que sobrou, que é diferente do I do J que você já escolheu. É o que está expresso nessa relação aqui. Mesmo na convenção de soma, se você quiser somar, você vai zerar os outros, né? Porque você já escolheu 2, tá? Tá certo, professor. Tá certo. Então, vamos escrever essa matriz? Então, 0 na diagonal. Eu vou subir um pouquinho aqui. Então, esse aqui é o A, que eu chamei de A com dois colchetes assim. Deixa eu puxar um pouco para cá para você ver tudinho, né? Essa é a matriz, finalmente, né? Quem vai aqui? Aqui, nessa posição que eu estou aqui, logo depois do zero, do primeiro zero, é o A, 1, 2, né? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. 1, 2. Quem sobra? O 3, né? O A3. Qual o sinal? 1, 3, 2, menos A3. Então, menos A3. E aqui? Esperar alguém. É o A2, né? A2 positivo, né? Porque a permutação acaba sendo positiva, A2. Tá? Professor, Diga. eu não sei se eu entendi por que fica menos A3 na linha 1, coluna 2. Sim, porque a ordem que você tem o primeiro índice, que é o de linha, né? E o segundo índice, né, é 1, 2, né? Então, 1, 2. Só sobrou para pôr aqui o 3. Tudo o resto vai dar 0. Certo? Agora veja como é que fica a ordem disso aqui. 1, 3, 2. Isso é anticíclico. É anticíclico de 1, 2, 3. Ah, sim, tudo bem. Entendi. Tá? O 2 fica positivo exatamente pela mesma razão. E aqui você já deve estar sabendo que vai ser o menos A1. Eu deixo para você pensar. Se quiser, eu explico. Agora, tem uma outra propriedade interessante. Tá? O que acontece se eu trocar o índice de linha pelo índice de coluna, que é transpor a matriz? Só fizer essa troca. Veja, só tem índice de linha e de coluna no epsilon, então eu vou fazer uma mudança só no epsilon. Da ordem, se eu trocar o I pelo J, eu vou da ordem IKJ para a ordem JKI, que é a mesma coisa que IJK, que é anticíclica de IKJ. Então eu troco o sinal. Então, a transposta dessa matriz é a negativa dela, ela é antissimétrica. Essa é a definição que a gente dá. Uma matriz que, se você transpõe, ela troca de sinal. Tá? Se você trocar o índice de linha por coluna, muda o sinal aqui por causa desse epsilon. Está claro isso? Com isso, eu já construo o resto, né? Porque aí é só trocar os sinais. Ela é antissimétrica, ela tem alguma simetria. Isso aqui é menos A2, isso aqui é A1. E essa é a proposta que eu queria cumprir, né? Queria chegar exatamente nessa relação aqui. Uma representação que é fácil de você internalizar, né? Se você quiser. Então não é ruim. Em 3D, aqui sempre na linha e coluna que você está perguntando, vai a componente do vetor com um índice que não é nem da linha nem da coluna, é o outro. Então, aqui é A3, aqui é A2, aqui é A1. Veja que aqui é o elemento 2, 1. 2, 2, não, 2, 1, né? Oh, cara, isso aqui é 2, 3. Isso aqui é o elemento 2, 3, tá? É só olhar para a matriz que a gente lembra, né? Se ficar olhando para o tensor lá, confunde mesmo. Então, esse aqui é o elemento 2, 3. Não tem 1, então é o A1 que vai aqui. Aí o sinal você tem que... Pode fazer uma regra igual a que você faz quando você usa cofatores, né? Quando ele está aqui é menos, quando ele está aqui é mais, né? O cofator é sempre assim, aqui menos, depois dá mais, depois menos, depois mais, assim.
quando você calcula o inverso, você vai pelos cofatores, sempre começa positivo e vai trocando o sinal, né? Claro, para construir da linha diagonal para cima, tá? Vale esse mnemônico, né? Depois você lembra que ela é antissimétrica. Tá certo? Ou seja, toda vez que eu transponho, ela muda o sinal para fazer os de baixo. Porque aqui veja que o sinal não segue essa regra, né? Eu tenho positivo, negativo. Positivo seria... Então, você, começando pela parte de cima, tem um mnemônico para construir a matriz, né? Que realiza o produto vetorial. Então, o resumo é o seguinte, né? Se você... Deixa eu pegar um cara que apaga melhor aqui. Se você quiser representar, né? Vou tentar alinhar esse negócio aqui. Representar o produto vetorial A com B de uma forma em vetor coluna, né? Usando uma matriz multiplicada pelo vetor B coluna, isso aqui é o mesmo que, ou equivalente, se quiser, né? É o mesmo que nessa convenção, né, de usar 0, menos A3, A2, A3, 0, menos A1, né? E menos A2, A1, 0, multiplicado por B1, B2, B3. Pode fazer, verifique isso aqui que você vai ver que dá certo, tá? Isso aqui vai te cuspir um vetor coluna cujas componentes são exatamente aquelas componentes que a gente vê na definição de produto vetorial ou na expansão do produto vetorial, tá certo? Tá tudo bem, professor. Ok. Agora eu vou falar outra coisa aqui. Eu vou falar outra coisa que chama a atenção para de vocês, né? Então, outra coisa importante para a nossa discussão, tá? Deixa esse negócio aqui. Imagina que eu tenho uma matriz que satisfaz a seguinte propriedade. O que é isso? A transposta é igual a ela mesma. Qual é o nome que a gente dá para essa matriz? Simétrica, né? Tá? E essa aqui, quando muda de sinal? Antissimétrica, tá? Vou colocar aqui, antissimétrica, porque ela vai interessar, nesse momento, mais para a gente, tá? Uma matriz CM que é antissimétrica. A única coisa que você sabe sobre ela é isso, tá? E a sua tarefa é expressá-la da maneira mais geral possível. Matriz real, tá? Isso em 3D. Então, estamos no R3. R3, tá? Bom, o que acontece quando essa matriz é antissimétrica? Você transpõe, ela muda de sinal. Mas veja, a transposição não altera os elementos da diagonal. Certo? Quando você troca linhas por coluna, é o mesmo, né, que você virar em torno deste eixo diagonal aqui. Você pode imaginar que a matriz fez um giro para fora do plano que você está escrevendo ela, né? E caiu do outro lado, né? Ou você pode imaginar uma maneira mais direta, né? Que você trocou as linhas pelas colunas mesmo. Tá? Mas
quando você imagina que esse eixo da diagonal fica invariante nessa operação de rotação, é meio direto, né? Se você se convence disso, que a operação de transposição não altera os elementos da diagonal. Então, se eles mudam de sinal, eles têm que ser zero, né? Porque se um número só é igual a menos ele mesmo, se esse número é zero. Então, eu já sei que o M, isso aqui é o M, né? Com essa propriedade, tem zeros na diagonal. Não interessa se isso aqui vai representar produto vetorial, não interessa. Tá bom? Bom, e aí? E aí você tem números reais aqui na parte de cima que trocam de sinal. Embaixo vai ser eles trocando sinal, senão eles não vão trocar de sinal quando troca, né? Então, se você chamar isso aqui de... Eu vou chamar de menos A, B e menos C. De propósito, já para fazer correspondência com o que a gente acabou de falar. Veja que eu posso chamar de A, B, C, de alfa, beta e gama. São 3 números reais independentes. Eu pus sinal neles só para ficar né, claro, para sair na minha cara, assim, que isso aqui tem uma correspondência com o produto vetorial, né, a matriz antissimétrica. Tá? Que você já está vendo. Né? Então, se eu pus desse jeito aqui, que é uma escolha minha, ele vai ficar desse jeito aqui, ó, porque se ela é antissimétrica, só tem esse jeito de fazer. É isso. Então, veja. 3 quantidades independentes, 3 números reais independentes, A, B e C, são suficientes, né, para você descrever uma matriz antissimétrica no R3. Certo? Não precisa de 9, não precisa de 6, são 3. Tá bom? Ela é antissimétrica. A simétrica também dá para fazer uma brincadeira assim, você vai ver que é 6. Porque a diagonal não é 0, então você vai ter mais 3. O fato dela ser simétrica vai dizer para mim que esses de cima são iguais aos de baixo, não com sinal trocado. Então, se eu tenho 3 números reais em cima, independentes, os de baixo já são dependentes pelo fato dela ser simétrica. E os da diagonal também são independentes, continuam lá, porque se ele não troca de sinal, eu não concluo que ele seja 0, ele pode ser 0, pode ser um real qualquer, então são 6 informações. Né? Veja, e se você pode decompor, agora falando de uma coisa que eu falei aqui no começo, mais no começo, né, que é possível decompor uma matriz qualquer na soma de uma simétrica e uma antissimétrica, quantas variáveis independentes, de uma forma geral, né, se não tiver nenhum outro vínculo, a matriz comporta? 9. Então, 9, né, 3 por 3, tá certo? Aí, quando eu decompus na soma de uma simétrica e de uma assimétrica e uma antissimétrica, né, você vê que a simétrica, ela regula 6 dessas 9 quantidades, enquanto que a antissimétrica se encarrega das outras 3. Ou seja, o número de informação que você tem que prover, se não houver nenhum outro vínculo, né, se não vier vínculo, é o mesmo, tá bom? Então, por que eu quis fazer isso? Né? Porque você já percebeu que a matriz antissimétrica tem uma correspondência com o produto vetorial. Então, se você tiver uma operação desse tipo aqui, em vez de representar matricialmente, certo? Se você está no real, você representa, se eu tiver M, subir aqui, tá? Eu estou tentando policiar, se eu não subo quadros, né? Se eu tiver M operando sobre XYZ, que é o mesmo que M numa notação compacta sobre um R. Digamos que esse R seja a posição. Só para fazer lembrar que ela existe aqui, que existe física, né? Então, digamos que você tem isso aqui, né? Se essa matriz for essa M aqui, simétrica, né? Se ela tiver essa propriedade, eu posso pular toda essa argumentação que eu fiz aqui e já escrever que essa operação é equivalente a um vetor ABC, produto vetorial com R. Tá? Aqui eu coloquei o vetor na notação, né, em linha, diretamente em linha, né, tá? Para poder entender que tem a correspondência ali em cima. Né? Eu posso dar um nome para ele, um vetor alfa, por exemplo, com um chapéu com uma flecha em cima. Então tem um alfa que faz esse mesmo produto. Então,
Essa correspondência que a gente achou, né, do produto setorial feito através de uma matriz, ela tem uma volta. Ela tem uma volta, ou seja, toda vez que você topar com uma matriz antissimétrica, ela pode ser representada, a atuação dela para a direita pode ser representada como produto setorial. Isso é importante, tá? Veja que é o caso das antissimétricas, tá? Isso é importante para a gente fazer a correspondência que a gente vai fazer com as rotações, a partir saindo unicamente das propriedades da matriz ortogonal de determinante 1, das matrizes ortogonais próprias, como elas são chamadas, tá? Eu vou agora fazer as ressalvas, né, sobre essa correspondência. Aliás, eu vou explicar só a ressalva que eu falei que era a mais, que me parece a mais difícil. Você precisa pensar um pouquinho. Sempre que você vai fazer, por exemplo, uma atuação repetida, isso não dá problema. Porque daí a associatividade, quando você atua, por exemplo, aqui eu chamei de A vetor, né? Ó, deixa eu te dizer como é que às vezes eu faço isso aqui, né? Essa matriz A, tá saindo ou não tá? Não tá, não, professor. Não tá. Eu me perdi um pouco aqui na localização do quadro, né? Nessa hora, não, eu não vou fazer isso. Eu vou apagar isso, tá? Eu vou apagar isso aqui, está gravado, né? Acho que não vai ter problema nenhum. Mas o duro é que às vezes demora um pouquinho para sair, né, a versão. Então lembra que a matriz simétrica, operando, né, mesmo que ela venha de uma outra origem, não tenha nada a ver com o produto vetorial, a operação dela sobre um vetor pode ser representada pela cruzinha de produto vetorial, pelo menos para te dar os números certos, tá? Ela não vai, possivelmente vai ter exatamente as mesmas propriedades, como, por exemplo, essa questão da associatividade que eu estou querendo discutir aqui, só para te encaminhar uma ressalva importante da gente fazer. Então, imagina o seguinte. Esse A aqui, ó, eu chamei de A com colchete, não foi? Para dizer que é a matriz, tá? Ele atua para a direita, né? Sobre um vetor coluna, ou para a esquerda em vetor linha, né? Se você quiser definir uma atuação para a esquerda, nem sempre é necessário, né? A gente gosta mais das atuações para a direita, no caso de operadores, né? Eu, às vezes, denoto ele assim, ó. Quando ele vem de um produto vetorial, você pode escrever ele assim, com esse produto vetorial, como se fosse um ligante químico, que ainda precisa entrar um carbono ali, alguma coisa para fazer a ligação. Tá? É uma maneira de representar diretamente e com todo o conteúdo do que eu quero dizer, né? É uma representação matricial de um operador que vai atuar para a direita e vai fazer o produto vetorial com o vetor que ele encontrar pela direita. Tá? Então, quando você faz, por exemplo, a atuação A, vetor B, aqui nesse nível você tem que ter cuidado com a associatividade, né? Então, isso aqui você primeiro faz esse, depois você com esse, né? Mas você vai ver que nesse caso, você pode atuar com esse cara aqui sobre o B, né? Depois que você atuou, você vem com A e atua de novo. Nesse caso, se você fizer a operação usando matrizes, isso aqui vai realmente dar o produto de matrizes. Você pode fazer primeiro o produto de matrizes e depois atuar sobre o B, tá? É um caso especial. Que, no fundo, eu usei associatividade para as matrizes, né? Eu associei essas duas, fiz o produto delas e depois atuei em B. Mas isso não vale em geral. Aqui está valendo porque esse A igual esse A, então dá igual. Mas veja o que acontece quando você tem um produto múltiplo que a gente já tratou na aula passada, né? Vou apagar isso aqui para ficar dentro do range aqui. Veja o que acontece quando eu tenho A, B, C. Isso aqui é, de uma maneira geral, né? Em geral, diferente de A, B, C. Dá um tempo para você meditar. Como é que eu posso demonstrar isso aqui? Como é que eu posso demonstrar?
professor, pode fazer com o tensor de Levi-Civita, né? Mas, como a gente não quer ficar repetindo coisas que a gente já fez, né, eu vou usar a identidade de Jacob. Tá? Vou mostrar isso aqui. Então, como que é a identidade de Jacob? Como que você constrói a identidade de Jacob da cabeça que eu estou fazendo agora? Você começa com a ABC. É legal essa ordem alfabética porque ela ajuda a gente no ordenamento das coisas. Então, aí você vai botar as permutações cíclicas. ABC, né? Então, o A está no começo, agora eu vou começar com o A no meio, tá? A, B, C. Sempre da esquerda para a direita e depois volta para o começo. Igualzinho os índices, e não é à toa. Não é à toa. Tá certo? Igualzinho os índices do tensor. Tá? Não é à toa. É a natureza dele está incorporada naquele número de Levi-Civita, né? Essa natureza de mudar de sinal, né? Que é do produto vetorial. Certo? E agora falta mais uma, né? Que é começando com A no fim agora, né? Então, eu vou colocar ele no fim, deixa eu colocar ele aqui assim, A, B, C. Desculpa aqui, A, tá? Aqui dá para ver, né? Deixa eu ver aqui na minha coisa de usuário. Aqui ficou ruim esse B aqui, deixa eu escrever de novo, né? Se eu começo pelo lado direito, é B. Então está aqui. A identidade de Jacob diz que essa soma dá zero. Não é isso? É uma propriedade. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, abrindo um parênteses aqui, é que isso, quando você tem um produto que satisfaz essa identidade, quer dizer, esse produto, que é uma identidade binária, né, um emparelhamento de dois vetores que tem uma série de regras para você compor, é o produto que a gente já chama de produto vetorial. Você adiciona ele a todas aquelas outras estruturas do espaço vetorial, é só uma questão de terminologia, tá? O teu espaço vetorial vira o que o pessoal chama de uma álgebra, tá? Ou de um corpo algébrico, tá? Porque isso aqui é que define a álgebra. E essa álgebra em particular tem um nome. É a álgebra de Lie, tá? Assim, ó. É a álgebra de Lie. Alguém já ouviu falar disso? Eu fiz um curso de álgebra de Lie. Opa, então você já ouviu falar mais que eu, certamente, né? Então, que outros objetos que você lembra do seu curso que satisfazem, que determinam, lá, provendo outras propriedades, né, uma álgebra de Lie? Eu vou te lembrar de um aqui que é o comutador de operadores, tá? Só para colocar aqui, né? A, B, C, mais todas as permutações cíclicas também igual a zero. Como é que é o comutador? O comutador é um objeto muito simples, definido assim, ó, A, vírgula B. Já estou fora do range aqui, vou colocar aqui, peraí. Tá? Então, a definição do comutador para esses colchetes é, se forem duas matrizes, né? A gente tem comutador diferente de zero para objetos que não comutam, né? Então, é AB menos BA. Pode dar zero, o comutador pode ser zero. A gente diz que AB comutam quando é o caso. Tá? Definindo ele assim, você mostra. Então, esse aqui é um comutador duplo, né? Você comuta o A com o comutador de BC. Fazendo que nem no produto vetorial, deixando os colchetes exatamente nesse arranjo aqui de desenho aqui. E aí, começando do A aqui, A, B, C, depois A, B, C. Tomando os três, isso também dá zero, é fácil de mostrar. Você vai cancelando tudo lá e dá zero. Então, esses objetos, essa composição, né, esse produto aqui, que é um produto, afinal de contas, né, você emparelhou dois objetos, definiu um produto. Ele também vai satisfazer uma álgebra de Lie. E é interessante que na mecânica clássica, um objeto bem mais complicadinho do que esse, né, que é o parênteses de Poisson, que aí você vai fazer entre duas funções, ele é definido por uma soma, aí lá a gente usa mesmo, né? Está aparecendo aí? Uma soma de derivadas nas coordenadas e nos momentos conjugados, canônicos, né? Que são momentos, basicamente, né? Tá?
soma aí sobre esses caras, é um sistema de coordenadas, na mecânica clássica, né? Tem duas funções quaisquer, uma pode ser a energia, ou pode ser a velocidade, ou pode ser a posição, a função das coordenadas e dos momentos, né? Esse objeto com esses dois parênteses aqui, quando ele é definido assim, a estrutura desse cara é uma estrutura já mais complicada, porque você precisa que essas funções possam ser bem definidas quando você faz a derivada parcial, né? Tem que ser diferenciável até um certo, né? O pessoal chama C1, C2, né? Então, obviamente, isso aqui é muito mais complicado do que isso aqui, né? Isso aqui você pega um objeto, multiplica pelo outro, depois inverte a ordem da multiplicação e subtrai, né? E está, inclusive, nas notas de aula algum comentário, assim, tá? Também, sobre a álgebra de Lie e tudo, né? Não vai ser, a gente não vai abordar isso por esse ponto de vista, tá? Não vai pressionar, não vai perguntar, é só a parte mais, um pouquinho mais instrumental do que essa discussão, né? Aqui eu estou querendo usar a identidade de Jacobi para demonstrar que o produto não é associativo, né? Então, o que eu posso fazer, né, é colocar esse C aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho o quadro, porque eu estou vendo uma coisa que vocês não estão vendo para me basear nessa linha de raciocínio, tá? Então, aí é injusto. Eu estou querendo demonstrar essa desigualdade aqui, não é isso? Então, veja que nessa aqui o C está na frente. Não é isso? A, B, C. Então, eu posso transformar essa aqui nessa. Não posso? Como que eu faço? Ponho C para frente e troco o sinal. A, vetor B, C, em vez de abrir essas coisas, né? Menos, né? Porque eu vou inverter esse produto aqui. A, B, C, tá? Então, aqui você tem aqui a transferência, né? De fazer primeiro o produto que venha depois, para fazer primeiro o produto que vem antes, não é isso? Então, o que a gente quer fazer? Isso aqui é igual a menos esse outro que está sobrando aqui. Eu posso também inverter a ordem dele para não ficar tendo que escrever menos. Então, põe CA antes e B depois. Pronto. Já dei conta do sinal, porque ele foi para o outro lado da igualdade. Ora, em geral, isso aqui não é zero, né? Dependendo dos vetores, pode ser. Mas, de uma maneira geral, você não pode estabelecer que o produto é associativo por causa... não é por causa da identidade de Jacobi, né? Mas você usa a identidade de Jacobi para demonstrar, tá certo? E essa associatividade não vale em geral, tá? Como é que a gente podia tentar ver se eu colocar o B igual a A, né? Que eu falei que dá a mesma coisa, né? E aqui já não vai dar certo, né? Porque se o cara dá zero... Não, dá sim, né? Dá sim. Veja, se eu colocar igual a B, que eu queria estabelecer que, para esse caso, ela vale, não é isso? Vamos fazer aqui. Eu não tinha feito isso, né? Isso aqui é que eu mostrei para vocês, eu fiz ontem à noite. Estava me lembrando, né? Mas se eu quiser agora estabelecer que para o B ser igual a, que é um caso particular, isso vale, né? Então eu ponho A, vetor A, só substituindo B aqui por A também, né? Esse segundo dá zero, porque A vetor A dá zero. E aí eu fico com esse aqui assim, ó. Onde que eu pus o A? Aqui na frente, né? C, A, A. Mas eu quero dizer que esse parênteses é o mesmo que fazer A com A primeiro, né? Isso é um negócio estranho demais, vai dar zero, né? Não dá certo isso aqui, tá? E ainda, uma coisa desse tipo é diferente de zero, mas isso aqui é igual a zero, que isso mostra claramente também que a associatividade Professor, não vale, né? E ainda assim, você pode, para fazer esse produto aqui, usar uma matriz multiplicando e depois ela multiplicando de novo, ou multiplicar uma matriz por ela mesma, tá? Funciona. Isso é verificável heuristicamente, vamos dizer assim, ou seja, você pega e faz e vê que dá certo, tá bom? Que aqui, pode falar. se eu puder só subir o quadro um pouquinho, por favor. O quadro não está aparecendo? Ih, não estava mesmo, perdão. Eu estou falando no vácuo, né? Se o quadro não está aparecendo. Ó, isso que eu fiz aqui foi isso, né? Eu troquei aqui o A pelo A, né? Mas fica claro que se eu fizer a associatividade aqui, esquece isso aqui, ó. Eu abortei aqui o jeitão que eu queria fazer. Não dá certo.
Porque se eu fizer agora os parênteses aqui, ó, eu vou ter que fazer primeiro A com A, né? E A com A dá 0. Tá certo? No entanto, se eu fizer a matriz A vezes a matriz A, para depois atuar lá no C que está esperando, se eu fizer isso, isso aqui dá diferente de 0. É só fazer e verificar. Deixo para vocês, tá? Quem sabe eu não suba como tarefa, porque já que as tarefas estão relativamente curtas, né? Não tem uma lista inteira, então eu vou pipocando exercícios aqui e ali, né? Para vocês terem mais tempo de fazer também, se dedicar a cada um deles, né? Não ficar aquela pauleira de fazer uma lista grande. Talvez no meio eu faça alguma lista maior. Pode ser que eu aí põe só aquela lista para aqueles 10 dias e não faz outra tarefa. Tá bom? Então, isso aqui é onde as coisas começam a ter ressalvas, né? Você tem que ter cuidado quando você usa a representação matricial para fazer produto setorial, mas ela é bastante útil mesmo assim, tanto que ela fez o seu debut com a Wikipedia, né? Que é onde o pessoal é bastante enjoado, né? Eles normalmente tem um fórum, né? Que os seus comentários, se forem de correções assim tranquilos, elas são bem aceitas rapidamente, mas se for uma coisa que você questiona, dá discussão no fórum antes do artigo ser corrigido. Eu fiz correção na Wikipedia em 2006 ou 2007, não lembro agora, com um artigo em inglês que tinha sobre, acho que elas nem tinha ainda, não sei nem se tinha ainda em português, né? Eu falei, deixa eu ver aqui, tá errado isso aqui, né? Eu estava lendo, né? Não, isso aqui dá para melhorar. Daí eu refiz um parágrafo, mas foi aceito, ninguém falou nada. Estava no começo, acho que o artigo, né? Já fiz uma correção. Tem gente aí que eu sei de cara brilhante aí, que era aluno aqui da física do DF, né? E que, por uma parte da vida, pelo menos da última vez que eu soube dele, ele estava... O trabalho voluntário dele, as pessoas têm, às vezes, trabalhos voluntários, né? Era ficar emendando a parte da Wikipedia em português, né? Isso é bacana. A enciclopédia converge, quando tem essas tensões, né, para versões bastante interessantes que superam, às vezes, os livros. Né? O negócio de wiki é engraçado. Né? Bom, vamos voltar aqui agora para fazer a discussão propriamente da rotação, que acho que ainda tem mais uns 10 minutos, né? Então, vamos falar sobre transformações infinitesimais, tá? Porque, qual a ideia aqui? Deixa eu ver se está aparecendo aqui, tá? A ideia é a seguinte, a ideia que a gente explorou na aula passada é que entre as matrizes que têm determinante mais 1 e menos 1, as que têm determinante menos 1, né, são as impróprias, elas têm uma descontinuidade intrínseca, vamos dizer assim. Tá? Então, não dá para falar em transformação infinitesimal para essas matrizes. Está claro isso? Porque a transformação infinitesimal, ela desvia o vetor muito pouquinho de onde ele está. Ela é contínua, né? Tá certo? E você pode, em princípio, ou você quer que seja possível, e vai ser, você compor uma transformação finita a partir do produto de infinitas transformações infinitesimais. Um processo de limite, onde um produto permanece constante, né? A gente vai ver. Mais para frente, talvez não hoje ainda, tá? Então tá aqui, ó. A transformação infinitesimal pega um vetor do espaço e transforma em U mais DU. DU é um delta pequenininho. A gente não vai se preocupar com a que conjunto esses objetos pertencem, nada disso. Vai dizer que se você quiser fazer ele finito em vez de infinitesimal, ele vira um número real e depois você aproxima para zero, que na vida, na física, muitas vezes é o que você tem que fazer mesmo, né? Quando você vai para o computador, por exemplo, esses caras nunca são verdadeiramente infinitesimais. Então, seguindo, né? Você sabe que esse vetor aqui é um vetor que pertence à vizinhança de U. Então, quando você fala em vizinhança, né? Uma vizinhança onde você tem uma transição bem definida, você já está falando em, possivelmente, continuidade, talvez analiticidade, né? Talvez essa parte eu vou me abster de fazer a discussão tão precisa, né? Se você precisa ter as derivadas
C1, C2, ou infinitas derivadas, que seria o caso analítico. Eu vou presumir que é tudo analítico aqui, pronto. Que aí fico na salvaguarda, né? Analítico é quando tem uma série de Taylor mesmo, todas as derivadas são bem definidas, né? Tá certo? Então, vamos começar assim, que aí o caso que não é esse, que inclusive vai aparecer aqui, nós vamos discutir quando estiver falando de gradiente divergente, de circulação no vetor, a gente vai discutir o papel da singularidade, né? Tá certo? Então, aí a gente se atém ao caso que não é analítico, que não é C2 ou C1, tá bom? Veja, eu vou escrever formalmente essa transformação que leva o vetor U ao vetor mais DU como sendo a identidade, que eu fiz esse 1 aqui, só para dizer que é um operador, né? Podia botar o 1 como 1 mesmo, que é uma formalidade, só isso aqui. Então, isso aqui, se você for representar essas coisas por matriz, essa aqui vai ser a identidade, ó, tá? Então, não estamos nem falando não falei da dimensão do U, não falei se ele está em 2, 3 ou 4 dimensões. A discussão está indo com um tom bem geral, tá? Então, isso aqui seria a identidade somada a uma matrizinha, se você for representar, infinitesimal, tá? Ou seja, o que eu entendo por um arranjo infinitesimal de objetos bem indexados, né? Todos eles são infinitesimais. 9 elementos independentes, no caso em 3 dimensões, por exemplo. Cada um deles diferente do outro. dx, dy, dz, por exemplo. 3, né? Tá? Isso aqui está operando em U, né? E esse dy aqui, o epsilon já é para ser pequenininho, né? É a parte infinitesimal da transformação, tá? Vamos lá. Agora veja, eu quero me ater às transformações ortogonais, que tem essa propriedade aqui, tá? Ou seja, essa transformação aqui, que desloca o vetor para uma vizinhança dele mesmo, vezes a transposta dela, dá 1. Isso implica que essa parte da transformação, o dy, é antissimétrica. Como é que a gente verifica isso aí? Deixa eu fazer aqui rápido, porque não custa mais do que um minutinho, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui 1, eu vou escrever o 1 da maneira mais direta, né? Mas ainda está válido. E dentro desse 1 tem uma transformação que é a identidade, né? Transposto, vezes ele mesmo. Tanto faz se você transpõe o primeiro cara do produto ou o segundo, tá? Normalmente, essa propriedade de ortogonalidade, ela é enunciada com esse transposto vezes esse é igual a esse vezes esse transposto, que é igual a 1, né? Só para dizer que a ordem que a transposição acontece no primeiro ou no segundo termo é irrelevante, né? Isso aqui vai dar a identidade também, tá? Isso aqui é a demanda que a gente tem. Se você desenvolver, a primeira coisa que você vai lembrar é que não é difícil nem de entender isso, tá? Se você quiser, não lembra mais, mas é que a soma de duas matrizes transposta é igual a transposta da soma, né? Então, se você transpor cada uma delas e somar, é o mesmo que você somar antes de transpor. Então, esse primeiro aqui vai dar 1, porque a transposta da identidade é ela mesma, tá? Deixa eu tirar minha mão aqui, certo? Mais a transposta do dy, tá? Porque eu distribuí a transposição, vezes o resto que eu não mexi aqui, isso tem que dar 1, para ser ortogonal, tá bom? Agora eu faço sempre com o cuidado de não presumir que essas matrizes comutam, né, umas com as outras, a não ser no caso da identidade que comuta com todo mundo, né? O dy não necessariamente, eu não sei a estrutura dela ainda, estou querendo trabalhar isso, então não sei se ela comuta com a identidade. Ela comuta, todas as matrizes comutam com a identidade, né? Mas a gente faz, nesse caso acho que não tem essa preocupação, a gente distribui, né, a soma. Então dá 1 no primeiro termo, mais esse aqui vezes esse dá a própria transposta de dy, tá? Mais a identidade vezes o dy da dy. E aqui, ó, eu tenho um termo, que é um produto. E o que acontece formalmente
quando você vai para o limite que o delta epsilon é um D mesmo, é infinitesimal. Esses termos de ordem 2 vão embora. É sempre assim, né? Então você vai manter a ordem mais baixa, né? Que é essa aqui. Por que você vai manter os D epsilon? Não joga fora esse aqui, já que o 1 é bem maior? Por que já não joga fora esse também? Porque o 1 também é muito maior, a identidade, né, do que os elementos infinitesimais de matriz desses caras aqui. Porque tem um outro 1 do outro lado, né? Que vai cancelar esse 1. Então, na verdade, a ordem mais baixa é essa aqui mesmo, a primeira, né? Tá certo? Esse aqui, rigorosamente, no limite em que os deltas vão para zero, né? Que aí você faz com expansão, né? Isso aqui pode ser jogado fora, e você chega à conclusão, né, que a transposta dessa matriz é menos ela, né, que era o que a gente tinha lá. Tá certo? Vou deixar aqui. Se você tem dúvida nessa derivação, acho que não, né? Posso abaixar o quadro? Posso abaixar o quadro? Vou abaixar. Tá tudo bem, professor. Tudo bem? Tá. Eu achei que ia fazer pergunta. Então, veja. Então, essa propriedade, né, de ortogonalidade, que se restringe às próprias, tá? Por causa que ela é uma propriedade sobre uma transformação infinitesimal, que não pode ser a reflexão, que não pode ser aquelas outras que tem determinante menos 1. Então, aqui a gente já está implicitamente assumindo que só tem as de determinante 1 aqui. Então, dentro dela, aparece uma matrizinha infinitesimal que é antissimétrica. Mas veja, como é que você representa uma matriz antissimétrica? Eu vou fazer de um jeito diferente que está na nota de aula, não muito diferente aqui. Tá? Não é muito diferente, não. Só para te dizer que... Porque eu já preparei terreno, né? Como é que a gente representa, então, esse cara aqui? Bom, eu acabei de dizer para você que é uma matriz simétrica, então vamos fazer a representação matricial dele, né? Isso aqui é equivalente a uma matriz que é antissimétrica, né? Então ela tem zeros aqui. E veja, os elementos são todos infinitesimais, né? Porque é uma matriz infinitesimal aqui. Então ela vai ter, eu vou colocar já do jeito que eu gosto, né? Ela vai ter 3 infinitesimais aqui, eu vou arranjar, eu já falei que ela é equivalente a um produto setorial, então não tem nenhuma malandragem eu colocar menos DA, DB e menos DC aqui, e é claro que aqui desse lado, né? Deixa eu mostrar como é que ficou. Desse outro lado aqui vai ser DA, menos DB e DC, não é isso? Então, estou vendo os ruídos aqui, talvez vocês ouviram também. Enfim. Está claro essa parte aqui, que ela vai ser assim, essa matriz? Isso aqui é um infinitesimal DB, tá? Tá meio... Tá claro sim, professor. Tá certo. Por outro lado, eu posso dizer que isso aqui, já que isso aqui é um produto setorial, é também equivalente ao DA, DB, DC, produto setorial com que ele estiver atuando para o lado. Ou se eu quiser calcular o módulo, né, como se fosse uma métrica, isso aqui, né? Sobe aqui, né? Vou chamar de dθ. Isso aqui. Tá? E N. Então, vou dizer que isso aqui, ó, existe essa, já que estamos falando de vetores, pense em deltas, tá? Que aí são números mesmo reais e você não tem nenhuma dificuldade. Depois você faz o limite, tá? Isso aqui é um número positivo, dθ, né? Que está associado ao módulo de um espaçamento infinitesimal, aí, finito, mas muito pequeno, se você quiser, tá bom? Eu quero reescrever isso aqui de um outro jeito, tá? Deixa eu fazer uma divisão aqui, para a gente não encerrar essa parte agora, para a gente encerrar essa parte agora, né? Então, esse vetor aqui, DA, DB, DC,
ele vai ser escrito agora como módulo dele, vezes um cara que eu defino para dar a direção e sentido dele. Tá? Possível fazer isso? É. Né? Claro, isso é um vetor. Pega o módulo e pega o cara. E a operação que o d epsilon realiza, né? Então d epsilon sobre V, tá? Matriz d epsilon atuando em V, é a mesma coisa que d θ n vetor V. Tá? Isso aqui, alguém que já viu mecânica clássica múltiplas vezes, deve ter visto já. É uma rotação infinitesimal que tem um significado geométrico. Esse n é o eixo da rotação e o dθ é o ângulo. Tá? Preciso fazer essa correspondência? Absolutamente não. Absolutamente não. Se isso aqui fossem caras complexos e eu tivesse cuidado de... que tem outros cuidados que a gente tem que ter, ainda estaria de pé essa anotação aqui. Tem outros cuidados para fazer. Não é assim tão direto, simplesmente substituir dA, dB, DC por complexo. Tem que redefinir um pouco como é que faz o módulo, enfim, mas dá para fazer. Dá para abstrair, entendeu? Aqui, nesse ponto aqui, eu posso fazer a correspondência com a rotação, se eu quiser, ou não. Então, quem que é mais geral? A rotação ou essa estrutura toda que eu estou falando de matrizes ortogonais próprias? É mais geral as ortogonais próprias, que depois vão virar unitárias, né? Tá certo? No caso dos números complexos, a gente vai ver. E você vê que a rotação aparece meio que naturalmente aqui. Para quem já viu isso, mas calma, que eu vou lá para as notas de aula, porque tem gente que não viu, certo? Então, vamos voltar aqui. E vamos para a próxima página, que está aqui. Aqui eu falo alguma coisa, faço essa correspondência, só que você vai ver que nas notas de aula eu faço de uma maneira um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, tá? Mas a maneira é sutilmente diferente, né? E daí eu faço uma coisa que está num dos exercícios para você fazer de uma maneira geral, e olha, agora eu tenho zooms aqui porque eu somei a identidade, tá? Somei a identidade, apareceu os zooms aqui, tá? Mas essa aqui, ó, ela é a parte que tem só zeros aqui, né? E essa aqui é a parte que tem só uns e tudo zero fora da diagonal, né? Como é a identidade. Uma outra coisa que eu deixo para você fazer, porque a gente já vai encerrar já a aula, né? É que demonstrar que a determinante disso aqui é 1. É mais 1, realmente, não é menos 1. Ou seja, as matrizes desse tipo têm determinante 1, ou seja, ela é ortogonal própria mesmo, não tem reflexão, não tem nada, né? E aqui tem até uma dica de como fazer. Deixa eu tentar fazer a rolagem sem o mouse. Não, ela pula do mesmo jeito, é o aplicativo. Eventualmente, eu faço uma argumentação meio longa para substituir o quê? Né? Olha como é que eu fiz aqui. Eu peguei e falei, olha, você tinha 3 quantidades, dA, dB e dC, né? E aí, eu expressei essas 3 quantidades, e agora como sendo 4 quantidades. Uma escala, dθ, e mais 3 componentes daquele versor, sendo que as componentes tomadas tem que dar 1. É o n chapéu lá dentro, tá? Então, o que eu fiz? Isso aí, lá no exercício do bloco 3, é para você mostrar, e isso é facinho fazer aqui. Por exemplo, você começa no plano, aqui é 3 dimensões, você começa em 2. Mostra que o par XY, né, o R2, né, é equivalente, né, você pode fazer uma transformação assim, você em vez de dar x e o y, né, você dá n1, n2, sendo que n1 ao quadrado mais n2 ao quadrado dá 1, tá certo? E dá um R, que é uma escala. Isso é que nem você transformar para coordenadas polares, eu vou te adiantando, se bem que eu já respondi uma parte da questão lá, tá? Então, tem a maneira, em vez de você dar 2 informações, que é o x e o y, você dá 3 informações, né? O N1, o N2 e uma escala R, e mais um vínculo, né? Que reduz, o vínculo é esse aqui, que eu estou passando a mãozinha em cima, tá? Isso reduz, você sabe lá de cálculo 2, né? A independência, né? Das variáveis. Então, você tinha 2 variáveis independentes,
que era o x e o y, e trocou por 3 variáveis, só que uma delas é dependente por causa do vínculo, né? Então, é a mesma coisa, a informação está lá, você precisa dar 2 informações, tá? Isso em 2 dimensões, em 3 é com 3, ou seja, eu passei de dA, dB e dC, que estavam aqui com sinais iguais que estão aqui agora, assim, ó. Eu passei para 4 informações, dθ, N1, N2 e N3, 4 informações mais um vínculo, é isso? Então, só 3 dessas informações são independentes, isso aí é totalmente equivalente a você mapear o plano na esfera, por exemplo, né? Ou numa sucessão de esferas, porque o R vai variar, tá certo? Então, você pega o volume, né? Agora estou falando do volume, se a esfera é volume, né? Você pega os pontos de volume e mapeia, né? Organiza eles de maneira que eles fiquem em várias esferas, assim, tá? E a condição da esfera vai ser dada por, né, está relacionada com isso aqui, na verdade vai aparecer o dθ ao quadrado naquela métrica que eu coloquei antes, quando eu fiz a continha no quadro, tá? Essa aqui, ó, só para você ver, se eu estou olhando para ela, fica chato, né? Essa aqui, ó, isso aqui, ó, tá? Esse aqui vai ser o R, né? Então, é um mapeamento, né? Uma organização das ideias, tá? É completamente equivalente fazer isso, né? E aqui eu dei uma volta nas notas de aula, eu dei uma volta maior para chegar nessa expressão. E o delta epsilon atuando em U é o mesmo que dθ n. Então, olha que interessante. A gente acabou de achar, fez o caminho inverso, né? Achou uma representação para a matriz simétrica, né, ortogonal, que não é uma representação matricial, é uma representação em termos da atuação de um produto vetorial. Fez o caminho inverso. Então, eu te disse que ia acontecer isso, né? Tá bom? Isso aqui é uma rotação. Deixa eu te dizer como. Ó, eu vou deixar para você digerir isso aqui, tá? Porque isso aqui tem até um livro do Goldstein, tem vários livros, e você pode me consultar à vontade, né? Depois a gente, nessa meia hora que vai sobrar, ou 25 minutos, a gente vai conversar sobre a aula de Duda. Duda é dúvida em espanhol, tá? Duda. Então, olha aqui, ó. Você vai, aqui sim eu faço a conexão com o conceito geométrico de rotação. Olha o eixo aqui sendo definido pelo N Chapéu, tá? O eixo te dá direção e sentido para a rotação, tá certo? Mas é um vetor de verdade? Não é. Não é um vetor de verdade. Tem esses probleminhas, né? A rotação infinitesimal é. A rotação finita, não. Tá? A infinitesimal, aqueles problemas que vocês resolveram, que elas não comutam duas em eixos diferentes, eles se atenuam, né? Porque vai ficando pequenininho e vai passando a comutar. Tá? Alguém demonstrou isso, as pessoas que já entregaram aquela tarefa. Essa aqui é a maneira rascunhona, daí eu anexei, está até escrito aqui, as 3 páginas a seguir são textos usados nos cursos de mecânica, incluindo cursos iniciais, né? Quando eu falei daquele pessoal da engenharia, que eu às vezes pego eles. O estudante teve contato com o cálculo. Então está aqui, ó, é um texto um pouquinho mais devagar, se bem que ele tem começa com uma anotação geral. E a intenção dele aqui é, além de demonstrar como é que você escreve uma rotação dado um eixo bem definido, né? O eixo define 2 coisas da rotação. A direção em torno da qual ela ocorre e o sentido, né? O sentido pode ser assim ou assim, né? Você tem que convencionar também, mais ou menos, né? Então, a gente adota, quando a gente está olhando para a figura e tem uma referência comum, né? Uma referência comum de olhar para a figura e ver o que é em cima e o que é embaixo, né? Eu posso olhar essa figura de cabeça para baixo também, daí a mão direita vai dar o sinal contrário. Tá certo? Então, se a gente concorda com essa orientação que está todo mundo vendo agora, a gente vai falar, vamos convencionar que se eu passar o polegar ao longo do eixo e a rotação for assim, ela é positiva, e se for assim, é negativa, né? Tá certo? Se eu tiver que fazer isso aqui, ela é negativa. Então, ela vai virar no sentido horário é negativo, anti-horário é positivo. Olhando de cima, né? Olhando de cima do eixo, tá? Aqui tem o texto. Eu vou deixar como leitura, talvez eu coloque até como tarefa você ler isso aqui, se bem que está dada a tarefa, mesmo que eu não formalize. Tá certo? Também se você... A intenção aqui, é claro que é aplicar na mecânica, né? E definir o conceito de velocidade angular a partir das rotações infinitesimais, que é de onde elas vêm, né? Essas sim são vetores. Apesar do ângulo não ser vetor, a velocidade angular é vetor. É interessante, né? Então, por exemplo, esse problema é típico, né? Você roda essa mesa aqui de baixo, ao mesmo tempo que você roda essa aqui também, ó, assim, e as duas têm velocidade angular diferentes, e aí você faz a seguinte
proposição, fala assim, olha, eu sou um animador, eu tive um trabalho para fazer, que eu quero saber qual a órbita aqui, um ponto arbitrário aqui que eu marco com uma canetinha nesse disco menor. São 2 discos, tá? Um disco assim, chama mesa composta, né? Então eu marco aqui, lá na borda desse disco vermelho,